Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Bastidores do Crime, o seu podcast favorito de True Crime. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto. Bom, galera, hoje no nosso segundo episódio, nós vamos mergulhar a fundo na vida e nos crimes de uma das figuras mais emblemáticas e sinistras da crônica criminal brasileira, João Acácio Pereira da Costa, o bandido da luz vermelha. Galerinha, antes da gente começar, um aviso importante para vocês, tá? Esse episódio, ele tem descrições detalhadas de violência, incluindo ali assaltos, homicídios e violência sexual. Então, se isso é algum tipo de gatilho para vocês, aconselho a pularem esse episódio, tá? E, além disso, para começar, a gente vai fazer uma ilustração ali, uma pequena... levar vocês para imaginar o que as vítimas passavam durante os crimes, como que as vítimas enxergavam. Então, também é legal vocês deixarem depois aqui nos comentários o que vocês acharam dessa pequena amostra, essa pequena dramatização que a gente vai fazer, tá? E também é importante frisar aqui, durante a pesquisa nossa, que devido ali ao sigilo processual que tinha na época, os nomes das vítimas dele foram e serão sempre preservados, tá? Conforme a gente viu nas fontes. Então, nosso objetivo aqui vai ser contar a história com a máxima fidelidade ali aos fatos que conseguimos, mas com o devido respeito às vítimas que têm o seu nome ali resguardado, que em algum momento, em alguma entrevista, pediram para não serem identificadas, tá? E já deixa já o like de vocês, se estiver no YouTube, dá 5 estrelas se estiver no Spotify. E nós já estamos já no Amazon Music, tá? Quando esse episódio lançar, provavelmente já vai estar já no Deezer também. Então já segue a gente ali no agregador de podcast favorito de vocês. E, galera, eu também gostaria de falar, a gente está testando, é o segundo episódio, a gente está testando alguns formatos, tá? Então pode ser que do primeiro episódio, agora para o segundo, talvez tenha um formato de vídeo ou algum ajuste na questão da voz, microfone, algo assim. A gente está testando o melhor formato aqui pro podcast, tá? Acredito que talvez a gente até achar um que fique top, legal, seja lá pelo talvez um quarto, quinto episódio, né? Exato, é. Então, bom, vamos E é lá. importante, desculpa interromper, Roberto, mas é importante, igual, enquanto a gente está testando esses formatos novos, vocês darem feedback, falar qual que vocês Por gostaram mais. favor. Chama a gente no direct no Instagram, ali do Bastidores do Crime Pod. Fala pra gente, comentário do Instagram, comentário do Spotify, comentário do YouTube. A gente vai estar acompanhando tudo lá com vocês, tá bom? Inclusive, 98% do que a gente está mudando já foi com base em alguns feedbacks que a gente teve já de vocês, tá? E, galera, bom, o nome do nosso podcast é Bastidores do Crime, porque a gente busca entender não só o que, mas como e principalmente o porquê, tá? E a história do Luz Vermelha é um labirinto de traumas, falhas sistêmicas e complexidade psicológica. E, para começar, a gente quer transportar vocês para uma madrugada qualquer na São Paulo dos anos 60. What's your emergency? Bom, pessoal, para começar, eu quero levar vocês, transportar vocês para São Paulo ali, como eu disse, para uma das vítimas do Luz Vermelha. Então, vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginem comigo o que eu vou contar aqui para vocês. São 4:30 da manhã. Você está na sua casa, onde o silêncio ali está total. E é uma bela mansão num bairro nobre de São Paulo. Você está dormindo, mas de repente você escuta um clique seco. As luzes da sua casa se apagam, o zumbido da geladeira, teu relógio digital que você tem ao lado da cama, tudo morre. A escuridão é total, desorientadora. Você fica imóvel na cama, o coração martelando no peito. Você pensa, será que foi só uma queda de energia? Não. Aquele som não foi só um raio. Foi o som de uma invasão.
passos. Você escuta passos dentro da sua casa. Você começa a sentir medo, e esse medo ele é paralisante. Você prende a respiração. Você espera que seja um pesadelo. Então, pela frosta da porta do seu quarto, você vê um pequeno facho de luz. Mas não é uma luz branca, uma luz amarela, como geralmente a gente espera. Não. É uma luz com uma cor doentia, uma cor avermelhada, que dança ali pelas paredes como sangue líquido pela sua casa. A porta do seu quarto se abre e a silhueta de um homem aparece pela escuridão. Ele veste roupa que parece estranhamente estilosas, extravagantes, como se ele fosse um cantor da Jovem Guarda. E aquela luz vermelha que ele carrega passeia pelo seu rosto, te cegando, te intimidando. A voz dele, quando fala, não é o que você espera. Você está esperando um cara violento. Mas não. A voz dele é simpática, calma. Ele pede suas joias. Me passa as joias. Mas, então, sem aviso nenhum, o tom dele muda. Aquela simpatia que você sentiu nele no começo evapora, dando lugar a um sadismo gélido, uma violência explosiva. Agressões, ameaças e, para as mulheres da casa, o horror supremo, o estupro. Aquela madrugada, para dezenas de famílias, se tornou um inferno particular, orquestrado pelo homem que usa uma lanterna vermelha. Galera, essa narração, baseada no modus operandi detalhado nos autos, nos dá uma pequena dimensão do terror que as vítimas enfrentavam. Agora, vamos aos bastidores. Vamos desconstruir o homem por trás desse monstro. Tudo começa em Joinville, Santa Catarina. É lá que, em 24 de junho de 1942, nasce João Acácio Pereira da Costa. E já no nome, encontramos o primeiro fio solto, o primeiro detalhe de bastidor. Embora os registros formais usem Costa, o relatório aponta a existência da variação João Acácio Pereira da Rocha, em algumas fontes. Isso pode parecer um detalhe trivial, mas para o investigador já sinaliza uma vida de registros precários, talvez de uma identidade que nunca foi firmemente estabelecida. Uma identidade forjada na mais absoluta diversidade, a infância dele é descrita com palavras pesadas, extrema miséria. Ele é considerado órfão, tendo sido abandonado pelos pais. O abandono parental é um dos traumas mais fundantes que um ser humano pode sofrer. Ele priva a criança das estruturas mais básicas de apoio, socialização e desenvolvimento psicossocial saudável. Sem essa base, a percepção do mundo já nasce torta. E o horror que ele sente não para só no abandono, tá, galera? O relatório psiquiátrico dele, ele é bem explícito ali ao afirmar que ele foi submetido a abusos de diversas naturezas durante a infância dele. E a literatura especializada em psiquiatria é clara. A exposição a abusos na infância é um dos maiores potenciais ali que geram traumas profundos de distorção da percepção da violência e do desenvolvimento de uma visão de mundo hostil. Exato. E há uma interpretação citada em uma das nossas fontes, o livro Famigerado, que é crucial para entendermos a psique de Acácio. A de que seus atos criminosos poderiam ser, em sua mente, uma forma distorcida de vingança contra as adversidades da vida. Não é uma justificativa, mas um possível caminho para entender a origem da fúria que o moveria anos depois. Quando a situação se torna insustentável, em tenra idade, ele foge da tutela de um tio e passa a viver nas ruas, tendo como única companhia seu irmão mais velho. A rua se torna sua casa e a sua escola, e a rua ensina a sobreviver. A prática de pequenos furtos, nesse contexto, é quase um comportamento de sobrevivência, que infelizmente pode escalar para delitos mais graves, como o que de fato aconteceu. No início da década de 1960,
ele vê uma chance de mudar de vida ou pelo menos de cenário. Ele migrou para a cidade de São Paulo, mas a metrópole, para um jovem sem estrutura, sem estudo e já marcado pela marginalidade, não foi uma terra de oportunidades. Pelo contrário, o relatório descreve sua vida em São Paulo como um aprofundamento da vulnerabilidade social. Ele dormia ao relento, imerso no universo da marginalidade e enfrentava repetidas frustrações em suas tentativas de inserção social. Cada porta fechada, cada tentativa frustrada, provavelmente reforçava aquela visão de um mundo hostil e a sensação de que a sociedade lhe devia algo. Essa infância e juventude traumáticas não são meros dados biográficos, são, como afirma o relatório, fatores de risco criminogênico significativos. Foram o terreno fértil onde a semente do bandido da luz vermelha foi plantada e regada. E galera, é em São Paulo, ali na década de 60, que o pequeno ladrão de rua ele começa a se transformar. Tem ali uma clara, digamos assim, escalada na sua carreira criminal, um processo de aprendizado e aperfeiçoamento na delinquência dele. Ele deixa de ser só mais um para começar a se tornar alguém. E ele se torna alguém através da criação de uma persona. O primeiro e mais importante elemento dessa persona é a alcunha dele, o bandido da luz vermelha. Como já dissemos, o nome dele vem da peculiar prática que ele tinha de usar uma lanterna como filtro avermelhado. Mas o relatório traz um detalhe fascinante. E ele... Meu e medo. Você tá escutando? Não, mas você olhou pra trás aí com uma cara. É porque a minha Você tá cachorra louco. tá dormindo. Minha cachorra tá dormindo no sofá aqui que eu tenho no escritorinho. E ela tá roncando. Até minha cachorra ronca. Ela tem também. Tá. Não, menos mal, velho. É que a gente tá falando desse assunto aí, você do nada você olha pra trás com uma cara meio assustada, você tá louco. E ele se torna alguém através da criação de uma persona. O primeiro e mais importante elemento dessa persona é a alcunha dele, conhecido como bandido da luz vermelha. Como a gente já disse, o nome vem da prática peculiar dele ali de usar uma lanterna com filtro vermelho. Mas também tem um detalhe fascinante aqui de bastidor, que existe a hipótese de associação ali do nome dele com um criminoso norte-americano, que ele usava uma prática ali parecida. Isso sugere que ele poderia ter alguma consciência ali da mitologia criminal, e talvez ele até pode ter se inspirado nela. Ele não queria ser apenas um criminoso, ele queria ser ali um personagem, e o relatório psiquiátrico dele descreve ele como faminto por atenção da mídia. E a imprensa da época deu a ele exatamente o que ele queria. A extensa cobertura ali dos crimes dele ajudou ele a consolidar a identidade dele como Luz Vermelha. E ele chegou a um ponto de ser descrito como um super-herói do mal. Você acredita nisso? Tipo, o cara fazia de tudo e ao invés de, tipo, não é um vilão, é um super-herói do mal. Era assim que a imprensa mete. É, tipo um anti-herói no caso. Tipo, meio Exatamente. Meio que Deadpool. É. Bom, galera, esse é um ponto crucial dos bastidores. Essa dinâmica entre o criminoso, a mídia e a sociedade. A fama retroalimentava seu comportamento. Cada manchete, cada matéria na rádio funcionava como um reforço positivo, incentivando a manter, talvez até exagerar as características que o tornaram famoso. E para ele também, o crime ele era uma forma de ostentação. Ele não roubava só assim para sobreviver. Ele gastava tudo que conseguia dos roubos dele com mulheres e em casas noturnas. Era, digamos assim, uma forma de autoafirmação dele. Uma maneira de conquistar um status perverso. Ele, o menino abandonado que dormia na rua, agora ele era o rei da noite paulistano. Ele era temido e também, ao mesmo tempo, era famoso. E essa construção da persona se refletia muito no modus operandi dele. Tinha um lado extremamente calculado. Ele atuava sozinho, o que minimizava ali os riscos de traição. Ele usava arma de fogo ali para garantir que ele teria o controle total sobre a vítima. E a escolha das mansões como alvo e o corte prévio do fornecimento de energia demonstram um nível de premeditação. Ele premeditava o que ele iria fazer.
e também um método que contradiz um pouco a imagem que tentaram passar dele de simplesmente ali um louco impossível. A escolha do horário também, que é entre as 4 e 6 da manhã, era também um momento de maior vulnerabilidade dos moradores, um sono pesado, pouco movimento na rua. Mas também em contraste com essa frieza calculista que a gente falou, que eu falei até aqui, vinha também uma excentricidade que ele tinha. As roupas extravagantes dele chegavam a ser comparadas ali a artistas da Jovem Guarda da época. E principalmente o comportamento errático dele durante os crimes. O relatório policial ali, ele usa até uma analogia perfeita, Jack e Hyde. E para quem não conhece, eles são os personagens de um romance gótico chamado O Estranho Caso do Dr. Jack e Mr. Hyde, que é escrito ali pelo autor escocês, o Robert Lewis, e foi publicado em 86. Na história do livro, a gente tem o Dr. Jack, que ele é um médico conhecido, bondoso, ele é respeitado, mas ele esconde uma dupla personalidade, que no caso é o Mr. Hyde, que ali é personificação do mal. Ele exprime os desejos reprimidos ali do Dr. Jekyll e os seus instintos primitivos em uma persona violenta. Te fez lembrar alguém aqui, Roberto? Me lembrou qual que é o nome dele? Me lembrou o Maníaco do Parque, um pouco. Também. Então, pelo visto, criminosos brasileiros têm fixação. O escritor escocês se baseou no Brasil para escrever o livro. Bom, mas a capacidade ali que o Acácio tinha de ser simpático e alegre ali, e num instante do nada se tornar totalmente sádico e violento, é um traço clássico ali associado à psicopatia. É conhecido na psicologia como máscara da sanidade. A questão que os analistas colocam, e que o relatório psiquiátrico dele levanta, é essa excentricidade, que essa excentricidade era uma tática de intimidação psicológica, para desestabilizar ainda mais a vítima. Ou era uma manifestação genuína de seus transtornos de personalidade. Bom, vamos agora olhar para a escala de violência. O período de maior atividade dele foi na década de 60 em São Paulo, e a lista de crimes pelos quais ele foi condenado é estarrecedora. Vamos detalhar os números, pois eles são importantes para entender a magnitude do caso. Foram 77 assaltos confirmados por condenação. E não eram só roubos. Ele foi condenado judicialmente por 4 crimes de homicídio. Ele assassinava algumas de suas vítimas durante os assaltos. E além dos homicídios consumados, constam em sua ficha 7 tentativas de homicídio. Como o caso emblemático que o relatório cita, da vítima que sobreviveu a uma facada que atingiu a 1 centímetro do seu coração. Isso mostra a intenção de matar e a crueldade gratuita. Então chegamos ao crime que talvez revele a faceta mais sombria da psicopatia dele, a violência sexual. Condenado por crimes de estupro em meio aos 88 processos a que respondeu. Mas aqui, os bastidores judiciais da época são fundamentais para entender a verdade. O relatório aponta para uma suspeita, não confirmada em condenações formais, de que ele tenha estrupado mais de 100 de mulheres, muitas delas pertencentes a famílias abastadas da capital paulista. Caramba, que pesado, velho. Meu Deus. Demais. Demais. E por que essa discrepância entre a suspeita de mais de 100 e o número de condenações? Então, de acordo ali com as pesquisas que nós fizemos, que ali, analisando os processos, muitos dos casos tramitaram em segredo de justiça, que foi até o que a gente falou no começo, que não tinha o nome das vítimas em detalhes. A intenção, na mentalidade da década de 60, era proteger a honra da vítima. E, muito tempo atrás. Então, o estigma social ali, que era associado ao estupro, era tão brutal que as vítimas elas enfrentavam ali uma segunda vitimização quando elas iam buscar pela justiça.
Ou seja, o segredo de justiça, embora ele era intencionado a proteger, ele pode ter ali, paradoxalmente, contribuído para a subnotificação dos casos. Que, no caso, são... Quando tem uma subnotificação, quer dizer que existem muito mais casos, mas muito poucos são, de fato, notificados, de fato, investigados e denunciados. Eu acho que é assim, tem a questão. Cara, tipo assim, esse tipo de crime é algo tão. Não tô falando que os outros é mais de boa, tipo, acho. Mas esse tipo de crime é. Cara, é assim. Sabe, não tem uma palavra pra falar assim do. Porque, tipo, é um crime que você. Cara, você tira ali a dignidade, a. Você. Cara, é um crime que a pessoa, tipo. Por exemplo, você leva uma facada, você vai acabar no hospital, vai fazer uma cirurgia, talvez, alguma coisa, vai ter um trauma, mas aquilo com o tempo se cura. Agora, esse tipo de crime, eu acho que é algo que. Eu acho não, né? Tenho certeza que deve ser algo que você nunca mais. Tipo, não vai ser como uma ferida que cicatriza, né? Você nunca mais aquilo vai. Tipo, todo dia você vai acordar e vai pensar naquele tipo de situação. E o pior, né, que a gente vê aqui, que em muitos casos ali não foi, né, não foi nem notificado, porque às vezes, e assim, entre aspas, eu entendo, porque imagina a vergonha também. Não falo da família, mas a vergonha pra pessoa. Deve ser, é uma coisa que eu não consigo nem imaginar, assim, passar, ou o que essas pessoas passaram, sabe, nessa situação. Pois é, e ainda mais ali nessa época, né, ali nos anos 60, que o preconceito era muito grande sobre tudo. E até ali, para você ter noção, tem como eles invadiam mansões, né? Então eram pessoas tipo, tinham dinheiro, tudo. Então muitas preferiram fazer acordos para não ir à justiça, para não ser condenado, fazer acordo, até mesmo às vezes com o próprio médico ali, para não ter a denúncia, porque chegava no hospital, eles tinham que fazer a denúncia, subornavam médicos para não ter e não ter um escândalo público ali em cima dessas vítimas que estavam ali na High Society São Paulina. E, então, por causa disso, a verdadeira extensão ali da violência sexual que o João Acácio tinha, ela pode estar perdida para sempre. A gente pode nunca saber qual que é. A gente pode não, a gente nunca vai saber qual que é essa verdadeira extensão dele ali, das agressões sexuais dele. E então, se a gente analisar só para as condições finais, as condenações finais, a gente pode estar subestimando assim muito grande a dimensão do sofrimento que ele causou. O acesso a esses alguns autos sigilosos ali que o autor do livro Famigerado conseguiu ter acesso. Eu estou citando bastante o livro, tá, gente? Porque foi a fonte principal, ele é bem completinho. Inclusive, é um dos poucos lugares onde você consegue ter acesso a algumas informações que na época era sigilosa, você não encontra na internet, não encontra nada. Mas então, o fato dele ter acesso a esses autos sigilosos foi importante ali para descortinar um pouco dessa dimensão ali que estava oculta da atividade criminosa dele. Isso levanta questões muito sérias, inclusive hoje, sobre a efetividade da justiça ali para mulheres vítimas de crimes sexuais. E, assim, isso em diferentes contextos históricos e sociais. Até hoje a gente sabe que acaba sendo um tabu, às vezes a mulher ela acaba sendo vitimizada, igual a gente falou aqui, pela segunda vez. Sendo julgada, não acreditou na palavra dela. Complicado. E também eu acho que, principalmente pela época também, tem. Nessa época tem até aquela questão de. Às vezes, vamos colocar aí um exemplo, tá? A mulher era virgem, e aí, por conta desse crime que acabou acontecendo com ela, do qual ela foi a vítima, ainda para a sociedade, naquela época, por exemplo, essa mulher já não, talvez não sirva mais para casar, por exemplo, né? Então, além de tudo, essas mulheres passaram, ainda tem essa outra questão que é o pós, né? O pós-crime, que é ali, enfim, acredito que tão ruim ou até pior do que
o que aconteceu ali no momento. Exatamente. E o João Acácio, ele agiu em São Paulo, cometendo os crimes dele por 6 anos, tá? 6 anos ali impune. Mas, como muitas histórias de crime que a gente vê, a arrogância acabou levando ele à queda, ou aqueles não descuido. E em 67, finalmente o bandido da Luz Vermelha foi preso. A causa da prisão foi um erro pericial primário. Após ele ter anos de crimes complexos e invasões bem-sucedidas, ele cometeu uma falha ali de deixar uma impressão digital dele no vidro de uma janela, uma residência ali que ele tinha roubado. E aí esse vestígio foi importante para conseguir a identificação dele e depois ele ser capturado já não em São Paulo. Ele foi capturado no estado do Paraná, tá? Ele estava no Paraná quando foi capturado. E o homem que liderou ali a investigação e efetuou a prisão dele foi o delegado de polícia, Nemer Jorge. E, como mencionamos antes, ele teve uma percepção aguçada ali desde o início. Sim, e vale repetir, antes de qualquer avaliação psiquiátrica formal, o delegado Nemer Jorge Lula, e vale repetir, assim, antes de qualquer avaliação psiquiátrica formal, que o delegado ali, o Nemer Jorge, ele já manifestava a convicção de que o João Acácio padecia de vários desequilíbrios mentais bem sérios. Igual, eu acho que não precisava de muito. Eu vi que todas as fontes de pesquisa botam, nossa, o delegado era um gênio porque pensou nisso. Sim, eu, sinceramente, só de você ver os casos, você já conseguiria imaginar. Mas, seguindo, essa também é a percepção ali de um investigador que tem experiência baseada no comportamento ali do criminoso. Na crueldade, na simplicidade. Então, esse foi o primeiro sinal oficial de que o sistema de justiça brasileiro ele não estava lidando com o delinquente comum. Então, após a prisão, a máquina judicial do Brasil começou ali a girar. O volume de processos era imenso, tá? Entre 67 e 75, 1977 e 75, foram instauradas mais de 80 ações penais contra ele. Ao final de tudo, ele foi condenado, como a gente já disse, num total de 88 processos diferentes. Bom, a prova material crucial que desencadeou tudo foi a impressão digital, mas a instrução criminal foi vasta, baseada em aproximadamente 23 mil páginas de autos processuais, que permaneceram sob segredo de justiça por mais de meio século. A sentença final, somando as penas de todos os processos, foi uma das maiores da história do judiciário brasileiro. 351 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, que eu acho pouco. O impacto do caso foi tão grande que ele transcendeu o noticiário policial. Além do filme do Rogério Sganzerla? Rogério e Sganzerla. Tá. O caso foi selecionado para integrar a exposição Condenados ou Absolvidos no Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJSP disponibiliza informações sobre o processo por meio de QR Codes, tamanha sua relevância histórica. O caso Luz Vermelha tornou-se um marco para a análise jurídica, criminológica e psiquiátrica no Brasil. E também lembrando aqui, galera, que tá 355 anos, todo mundo sabe que no Brasil ninguém fica todo esse tempo preso, né? Infelizmente, a gente não... Hoje, atualmente, é 38 anos, né, Luiz, ou 40? Não, 38. 38 é o 38 máximo. anos. Inclusive, logo, a gente tem um serial killer da nossa cidade aqui, que tá para ser solto. Inclusive, a mãe dele mora aqui, que é o Maníaco do Parque, que a gente citou agora há pouco. Nós somos aqui de São José do Rio Preto, tá? E o Maníaco do Parque é originalmente aqui, a mãe dele hoje vive. E tá uma grande discussão sobre a soltura dele. A gente vai fazer um episódio ainda sobre isso, tá? Mas vocês vão entender um pouquinho mais sobre na próxima parte, sobre essa questão dessa soltura controversa, sabe? Que às vezes fazem. Só ressaltando, já que a gente entrou um pouquinho no assunto, o Maníaco do Parque ele é um
dos poucos casos no Brasil que muito provavelmente ele vai acabar não sendo solto. Tá? Ele, apesar de ter essa lei, em alguns casos específicos pode ele, com laudo psiquiátrico, tal, acabar mantendo a pessoa presa. Tentaram fazer isso com luz vermelha, a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora. E até onde a gente está sabendo, vão tentar isso com o do parque também. Bom, galera, o João Acácio cumpriu o máximo que a lei da época permitia, 30 anos e 4 dias de reclusão. Isso na época, né? Hoje já, como a gente disse, o tempo máximo aumentou aí já para 38 anos. Então ele ficou de 1967 a 1997. Mas o que aconteceu durante essas 3 décadas? Houve alguma tentativa de reabilitação, algo do tipo? Bom, o relatório é brutalmente honesto sobre isso. Pouco ou nada foi efetivamente implementado no que se concerne a sua participação em políticas de ressocialização. A análise é de que a pena falhou completamente em cumprir sua função ressocializadora e que a execução penal não promoveu qualquer forma de reeducação. E você vê, né, que passou já quase meio século dos crimes dele, da prisão, e o sistema judiciário brasileiro continua a mesma coisa. Né? O sistema judiciário brasileiro, ele acredita na ressocialização, ele acha que a pessoa deve ser ressocializada. Não vou nem entrar em questão de tipo, se deve, se não deve, que é um assunto muito particular de cada um, mas eu acho que se o governo se propõe a isso, então ele tem que fazer isso, e essa é uma coisa muito precária do nosso país hoje, tá? A ressocialização, em poucos casos ali, acontece da forma que deveria acontecer. A pessoa ela vem ressocializada para a sociedade, aprende a conviver em sociedade, consegue um emprego. Eu acredito que a socialização ali do país devia ter todo um acompanhamento pós. Que a pessoa hoje sai da cadeia e é jogada às traças. E vai, tipo, não consegue emprego porque é ex-presidiário. Então é bem complicado. Mas desculpa te interromper, foi só um comentário. Pode seguir, Não, Roberto. até sobre esse assunto, porque esse é só um assunto, né, é algo muito assim, particular, cada um vai ter a sua visão e sua opinião sobre isso. Opinião particular, eu acredito que determinado crime, por exemplo, uma pessoa que entrou no mercado e, sei lá, pegou um pão que tava com fome, cara, pô, essa pessoa, com certeza, ela tem que ser feito um trabalho ali de ressocialização, tudo mais. Agora, dado a quantidade de crime e o tipo de crime que esse homem aí ele cometeu, no meu ver já seria minimamente ali uma prisão perpétua, porque eu não vejo essa pessoa, eu acho que na verdade até seria uma falta de respeito ressocializar essa pessoa com as vítimas, mas enfim, as vítimas, a família das vítimas. exatamente. É complicado. Bom, mas seguindo. Bom. Gente, não cancelem a gente, tá? Se vocês tiverem opinião contra, pode só comentar aqui e falar não é, mas, pelo amor de Deus, eu não tenho nem nada para ser cancelado ainda. Tipo isso. Bom, galera, e quando a data da soltura se aproximou, em agosto de 1997, o sistema pareceu acordar para o problema que tinha em mãos. E o que seguiu foi um cabo de guerra judicial e psiquiátrica. Poucos dias antes de sua libertação, uma medida liminar foi concedida para impedir sua soltura. O argumento era claro: ele não reunia condições psíquicas, não reunia condições psíquicas para convívio em sociedade. Em decorrência dessa decisão, ele foi transferido para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, uma unidade de segurança máxima para detentos com transtornos mentais. E isso parece ser uma decisão meio imprudente, né? Considerando ali o histórico dele de violência. Então, mas que durou apenas 2 dias. A liminar foi revogada e o motivo foi um novo laudo psiquiátrico, produzido por peritos da própria Casa de Custódia, que atestou sua aptidão para o retorno à vida em liberdade. Laudos psiquiátricos, no plural, atestaram sua habilitação para a vida em sociedade. Durante a nossa pesquisa, surgiram algumas possibilidades.
Pode ter havido pressões para sua pode ter havido pressões para sua liberação, divergências entre os psiquiatras, ou isso é um traço clássico da psicopatia, a manifestação da sua capacidade de manipulação. Ele pode ter enganado os avaliadores e, bom, este caso ele ilustra perfeitamente o fenômeno da porta giratória da justiça. E assim, em agosto de 1997, João Acácio saiu da prisão. O relatório descreve como estando desdentado, com a saúde física debilitada, ainda sofrendo de seus transtornos psiquiátricos. Ele estava completamente desamparado, sem nenhum apoio familiar. Sua liberdade durou aproximadamente 4 meses, e o fim de sua vida foi tão violenta quanto o seu começo. Em 5 de janeiro de 98, perdão, em Joinville, que era a cidade natal do João Acácio, ele foi morto. E as circunstâncias ali da morte dele são, pode-se dizer que é um epílogo perfeito ali para a vida dele de violência. Ele foi morto durante uma briga no bar. O autor do homicídio foi ali um pescador chamado Nelson Pisegan. A alegação de Pisegan foi de legítima defesa e ele foi absolvido da acusação pelo tribunal do júri de Joinville. A absolvição ali reforça a narrativa de que, mesmo depois de 30 anos preso, o João Acácio ele ainda era percebido como uma ameaça mortal. É meio como se as pessoas ali queriam agradecer esse Nelson por ter matado ele, por ter tirado ele dali. E a violência ali que ele perpetrou pela vida toda dele, no fim, acabou voltando contra ele. Bom, o que você me diz desse caso do Luz Vermelha, Roberto? O que você tira dele? Um grande filho da puta. Exatamente. Só me dá ódio, velho. Só ódio. Cara, ele era muito meticuloso nos crimes dele. E se ele não tivesse cometido esse erro de deixar ali a impressão digital, ele, se bobear, não queria ser preso. Porque... Sim, cara, assim, demorou demais. São 6 anos. 6 anos cometendo crimes. Cara, demorou muito. Tudo bem. Era 50, 60 anos atrás, mesmo assim, cara, é muito tempo. Um cara fazendo tanta merda assim, não consigo ser pego. E como a gente falou, o Luz Vermelha, ele, assim, ele é um caso, a gente quis trazer ele como segundo episódio nosso. Tá tudo bem? Ah, só olhei pra cima e tinha uma aranhazinha ali. Você fez uma cara, tá tendo convulsão, você fez assim, ó. Não, eu tinha uma aranha ali, mas eu só queria ver. Aquela aranhazinha de farol. De teto. Ah, tá. Boa. Pera. Depois eu vou ver na gravação como é que foi. Vê a tua cara depois. Boa. E como a gente falou, o Luz Vermelha, o caso do Luz Vermelha, ele é um caso bem importante para a tecnologia brasileira. Então, por isso que a gente quis trazer ele como segundo episódio aqui do podcast. A gente, além de ser um caso brasileiro, é um caso que muita gente conhece. O nosso objetivo aqui a gente vai tentar enquanto der, porque uma hora não vai dar para fazer isso toda vez, porque vão diminuindo os casos, para a gente não ficar repetitivo. Mas nós vamos tentar intercalar. A gente trouxe um caso que não é tão falado, o caso da Kim Wall. Trouxemos agora um caso mais famoso, vamos assim, que é o do Luz Vermelha. E aí sim vai. O próximo vai ser um caso também que não é tão falado e que assim, durante a pesquisa me surpreendeu totalmente. Para vocês saberem mais ou menos como funciona aqui o podcast, esse cara, vão deixar vocês mais próximos de nós aqui dos bastidores. Aqui nós dividimos como que a gente faz, tá? Roteiro e pesquisa é minha. O nosso querido Robertinho aí, ele deixa a imagem que vocês estão vendo, o áudio que vocês estão vendo apresentado para vocês. Ele corta nossos erros, faz toda a edição, tira as bobagens que a gente fala. Até muita coisa que
que eu falo aqui no meio do episódio, galera, que eu pergunto e tal, é porque realmente, claro, eu vejo meio ali por cima a pesquisa, o roteiro, mas é muita coisa aqui eu acabo realmente descobrindo aqui na hora com vocês. Então, minha reação não é nenhuma atuação, até porque eu sou péssimo ator. Então, esse caso mesmo, cara, meu Deus do céu. Eu posso que você não tinha ali extensão da quantidade de crimes, né? Era tanto, Exatamente. 88 crimes condenados. Boa. E galera, é com essa reflexão que a gente vai encerrar o episódio de hoje, ali esse aprofundamento na vida do bandido da Luz Vermelha. A gente agradece a companhia de vocês até aqui. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Roberto. Até Até o o próximo próximo Bastidores do Bastidores Crime. do Crime.